Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A experiência que a humanidade está atravessando escancarou uma realidade que parecia desapercebida ou ignorada em nossa sociedade: a situação dos idosos. Muitos idosos vivem a situação de esquecimento e, às vezes, até exploração. Alguns são os principais responsáveis pelo sustento da família, com a sua aposentadoria. Papa Francisco tem chamado a atenção de como a acolhida e a convivência com os idosos pode ser um caminho enriquecedor para toda a humanidade, especialmente para os jovens. As histórias dos idosos fazem muito bem às crianças e aos jovens, porque os ligam à história vivida tanto pela família como pela vizinhança e o país. Precisamos recuperar o lugar dos idosos nas famílias. Eles têm muito a contribuir, especialmente pela sua experiência e sabedoria. Agora, o momento da palavra. Neste evangelho, que vamos meditar e refletir, encontramos uma idosa e um recém-nascido. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. Tinha se casado bem jovem e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e viveu assim até os 84 anos. Nunca deixava o templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Ela chegava nesse instante, louvava a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a lei do Senhor, voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galileia. O menino crescia e ficava forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra do Senhor. O texto faz uma reflexão sobre uma senhora idosa, que ela ficou viúva muito cedo, e fala da relação dela com o recém-nascido, que ele foi crescendo, e sobre a espiritualidade que ela tinha dentro da igreja. O fato principal do texto é mostrar o quão ela trazia a espiritualidade dela sobre Jesus, como ela gostava de falar sobre o assunto e o quão que ela ia nos lugares, que nem ele dizia, ela ia nos lugares e pregava a palavra. Então ela sempre falava sobre Jesus, sobre tudo mais. Conhecemos pessoas como a profetisa Ana, que dedicam sua vida ao serviço da comunidade e das coisas da fé? Eu consigo pensar em umas 5.000 aqui. Idosos aqui da igreja, que sempre estão aqui nas festas, ou seja, ou cozinhando, ou ajudando nas coisas do salão mesmo, lendo, cantando. Tem muitos, né? Muitos exemplos aqui na comunidade. Servindo a bandeira também, a Nitinha, um exemplo, Dona Zenaide, um exemplo. Os catequistas. O que podemos aprender de pessoas idosas? Que lugar elas ocupam em nossa comunidade e famílias? Eu acho que seria a voz da experiência, né? Com certeza. Ainda mais pra gente, né? Nós jovens. Eu acho que os nossos parentes idosos, como avós, tios-avós, todo mundo nos ensina uma lição para a vida, desde o passado que eles viveram. Tipo, minha avó pensa uma coisa que, se você parar primeiro para refletir, cara, e depois você olha o que eles passam, porque o que eles passaram, eles estão levando para a vida, porque o que eles passaram foi uma coisa muito diferente da gente. Tipo, pode botar muitas coisas, vamos supor que antigamente não tinha tecnologia, agora em 3 minutos você manda uma foto para alguém que você ama distante. Então eles não tinham isso antigamente, e antigamente era difícil, você mandava muito por carta,
correio. De Isso aí serve um aprendizado tanto para a gente quanto para eles, que na verdade uma pessoa idosa para pegar o celular é muito difícil, a pessoa só sabe ligar e mandar A mensagem. realidade deles é totalmente diferente da nossa. Então. Exato. Então a gente pega um celular, já sabe mexer no WhatsApp, no Google, no Facebook, no Instagram, no Spotify. E para eles é muito difícil para assimilar isso. Então a gente é uma geração mais moderna do que os antigos, mas os antigos têm muitas coisas boas para nos aprender. Eu acho que os idosos já passaram por muita coisa na vida e eles vão aprendendo cada vez mais. Então, eu gosto muito de aprender com idosos, conversar com eles, porque a gente aprende muito com eles. Tipo, eles podem ser meio que desatualizados do mundo de hoje em dia, mas eles sabem de muita coisa, eles podem nos ensinar muitas coisas que às vezes nós precisamos escutar e aprender. Rezemos para que nossas comunidades sejam de fato como indicam as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Lugar de ternura, encontro das famílias e de portas sempre abertas, especialmente para as pessoas idosas. Também, como indicou o Papa Francisco, como indivíduos e com as igrejas locais, podemos fazer muito pelos idosos, rezar por eles, curar a doença da solidão, ativar redes de solidariedade e muito mais. Na história da salvação, Deus chamou patriarcas e matriarcas para conduzir o seu povo. Eles foram fonte da sabedoria e mediação entre Deus e o seu povo. Rezemos pedindo a graça de conservar a memória e acolher os ensinamentos dos idosos na vida de nossas famílias e comunidades. Rezemos. Bênção e graça para os idosos. Pelos idosos abandonados e esquecidos, para que encontrem em nossas comunidades acolhida e carinho, recebendo atenção especial em nossos setores pastorais e de todos os ministros da Igreja. Rezemos. Bênção e graça para os idosos. O Papa Francisco diz que devemos ser uma igreja em saída, que nossas comunidades possam sair ao encontro das pessoas idosas, especialmente com a visita religiosa aos idosos acamados e com limitações de locomoção, para que sintam em sua casa a presença da Igreja. Rezemos. Bênção e graça para os idosos. Pelo dom da vida e da saúde dos idosos das nossas comunidades, que enriqueçam nossa paróquia com sua presença fiel, disposição jovial e testemunho de oração, para que possamos aprender de seu exemplo e continuar sua missão. Rezemos. Bênção e graça para os idosos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gesto concreto. Visitar e tornar um hábito ver e ouvir os nossos idosos, tomando todos os cuidados de prevenção. Se não for possível visitar, fazer chamada de vídeo ou ligar. Oração e bênção. Senhor Jesus, Deus menino e adorado e amado, neste Natal nós te pedimos em particular uma bênção e graça para os idosos que, sustentados pelas suas famílias e pelas comunidades cristãs, possam ser exemplo de fé com a experiência da sua vida, que sejam colaboradores na educação das novas gerações que vivam alegres o dom das suas vidas e sejam amados e compreendidos.
ajudando pelos seus familiares, que sintam a sua volta no carinho, sua volta carinho, paz e conforto. Que a sua oração e a sua fé sejam lâmpadas acesas para ajudar todos a encontrar-te. E Jesus de Nazaré. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.